Olá, turma! Como está você aí? Tudo bem? Espero que esteja tudo muito bem, com Deus no coração, nessa nossa escalada. Ó, já estamos no meio da montanha aqui, hein? Estávamos lá embaixo, agora já estamos aqui. Mas o topo está lá em cima, hein? Isso significa que quando você terminar o curso aí, agora você deverá estar mais ou menos perto dessa manchinha aqui, ó. E a gente vai ainda subir essa montanha, tem muita coisa para fazer. Aliás, por falar nisso, eu preciso comentar uma coisa importante com vocês aqui, que é a questão da prova. Que moleza que vai ser a prova agora, né, gente? Olha, a prova vai ser uma prova por dia, você vai ter uma prova por dia, e o que é interessante falar, é uma prova por dia mesmo, porque nós vamos abrir a prova para você fazer a partir das 8 horas da manhã. E você vai ter até as 22 horas e 40 minutos para entregar. Estou até com vergonha de ser professor numa situação dessa. Esse coronavírus mata a gente. Mas não tem outro jeito. Nós temos que fazer isso para facilitar, pensar no aluno. É claro, né? A instituição está fazendo isso. Não é porque é bonzinha, né? É porque a gente tem aí uma situação complicada e temos que facilitar a vida de todo mundo para que todo mundo tenha acesso à prova sem nenhuma restrição e não haja constrangimento e também a pessoa consiga fazer a prova. Agora, pessoal, é uma prova. Eu sei que é difícil, né? É até difícil para o professor pedir uma coisa dessa num momento desse. Eu vou pedir, você já sabe o que eu vou pedir, não é? Pessoal, faz a prova sozinho, individual, sozinha, individual. Isso é um pedido difícil de eu fazer num sistema desse, né? Que a prova é das 8 da manhã até as 22h40. Mais difícil ainda é o aluno obedecer, né? O aluno atender esse pedido. Mas, ó, pessoal, eu tô brincando com essa história da escalada aqui. Eu não sei se vocês percebem, mas aqui é uma pessoa mesmo, ó. Tá sendo uma escalada aqui, ó. Esse aqui, pessoal, é um tipo de esporte que eu tenho uma pequena frustração de não ter praticado na minha vida. Eu gostaria de ter praticado alpinismo, subir esses morros assim, sabe? Seria fantástico. Eu acho que a adrenalina, né? Você corre um risco tremendo de cair. Isso aí deve ser, né? Sensacional. Agora, tem gente que tem medo. Aí não, se tem medo, não vai. Porque o medo... É importante ter medo, tudo bem. Eu acho que é verdade. É importante a gente ter medo. Você não pode não ter medo. Por exemplo, se eu não tiver medo de me queimar, eu ponho a mão numa fogueira e fico lá, tá doendo, mas eu não tenho medo. Quando eu tirar, não tem mais nada, só tem osso. Então, realmente é importante ter medo. Mas acontece que o medo vai fazer você se preparar. Então, quando você diz que está com medo da prova, eu até fico contente. Tem muita gente que fala assim, professor, eu estou com medo dessa prova. Aí eu falo, esse cara vai bem na prova. Porque o medo, gente, faz você se preparar. É agora com corona, né? As pessoas que têm medo... Eu costumo dizer que eu não estou com medo do corona, eu não tenho medo do corona. Eu tenho respeito. E é essa situação que eu me refiro. O medo tem que ser transformado numa coisa chamada respeito. Quando eu tenho medo da prova e transformo esse medo num respeito, significa o seguinte: eu sei que eu sou capaz. Ó, que legal! Eu sei que eu sou capaz. Eu tenho condições de me preparar, e se eu me preparar, eu vou chegar lá no topo, vou subir com certeza, sem problema, sem estourar a corda, sem arrancar nenhum pino, eu vou subir e não vou cair. E assim vai ser com a nossa prova. Eu queria ver, sabe assim, ter a certeza de que você, meu querido aluno, minha querida aluna, fez a prova sozinho, apesar da tentação o dia inteiro, um monte de WhatsApp, né? Porque hoje em dia o WhatsApp acabou com a nossa vida, a gente não tem mais segredo, né? Então, é difícil. Mas, pessoal, se você for uma pessoa consciente e dizer assim, eu quero chegar lá no topo, bater no peito e falar assim, eu subi porque eu sou forte, eu sou mais eu. Você vai fazer essa prova sozinho e não vai ajudar ninguém, tá? Você vai sozinho. A nossa prova
vai ser no dia 22/6, né? Então, 8 horas da manhã ela vai estar lá liberada para você. Porque ela vai entrar como um questionário, né, no Moodle. Eu vou habilitar para as 8 horas da manhã, está aberto, mas eu vou habilitar para fechar às 22h40. Normalmente, esses trabalhos que eu passo para vocês aqui nas nossas aulas, eles têm uma tolerância de 15 minutos, não é? Eu estou dando essa tolerância. Lá nesse questionário da prova não vai ter tolerância. Então, eu vou pedir uma coisa para vocês. Não deixa para a última hora, para o último minuto, porque quando você fechar 22h40, não tem mais condições de fazer a prova. Então, você pode entrar às 8, pode cair a internet, você entra às 10 de novo, não tem problema, sua prova vai estar lá, aquilo que você já fez, o sistema vai estar gravando, né? Eu recomendo que vocês, não sei se tem essa função de gravar, mas eu acho que o sistema grava automaticamente. Só que você tem que tomar um cuidado lá de enviar, tá, pessoal? Porque você vai fazendo, respondendo as questões, elas ficam ali gravadas. Mas se você não encaminhar, não enviar o formulário, não enviar a prova, você vai ficar sem nota. E aí, pessoal, não adianta mandar por e-mail para o professor. Eu não tenho condições de dar nota por e-mail. Estou avisando nessa aula de hoje. Nós estamos hoje, ó, 1º de junho, não é? 1º de junho. Então, se nós estamos hoje no 1º de junho e a prova vai ser no dia 22, aliás, isso é um assunto importante também que eu vou falar aqui, vou deixar papel na mão para eu não esquecer. Significa, pessoal, que nós temos ainda 2 semanas pela frente, né? Nós temos mais dia 8 de junho e depois 15 de junho. Aí a prova será no dia 22. Então, são 3 semanas que nós estamos falando aí, né? Ó, temos a aula de hoje e 2. Amanhã, 2 de junho. Depois teremos dia 8 e 9. Depois dia 15 e 16. Portanto, nós teremos 6 aulas antes da prova, né? E ainda tem um simulado aí que vai valer 3 pontos. Já falo dele. Então, no dia 22, só tem prova. Entra logo cedo, a hora que você puder. Ah, professor, mas eu trabalho, o senhor não sabe, eu chego em casa 18h15, 18h50, 19 horas. Eu ia direto para a faculdade, agora estou vindo direto para casa, eu chego 7h30, chego 8 horas. Então faz o seguinte, se prepara um pouco antes, você vai ver pelo simulado mais ou menos como é que é. E quando você chegar no dia da prova, a hora que você entrar, você vai matar a prova. Rápido. Porém, pessoal, um aviso de amigo do peito aqui, ó, professor Jovi. Pessoal, não menospreze a prova. Não chute. Não deixe para fazer faltando 30 minutos. Primeiro porque pode cair a internet, aí você não volta mais, acabou o horário, você vai ficar desesperado, vai querer o WhatsApp, né? O WhatsApp ao professor não vai funcionar, não vou responder ninguém pelo WhatsApp sobre prova. Vai querer mandar e-mail para o professor, também não vai funcionar, eu não vou atender por e-mail também nenhum aluno. A situação vai ficar complicada, então não menospreze a prova. Esse é o primeiro aspecto, tempo. Segundo aspecto, chute. Pessoal, dá tempo da gente fazer uma bela prova aí, hein? A moleza é muito grande. Primeiro, porque você tem esse tempo todo para se preparar. Segundo, porque tem o dia inteiro para fazer a prova, né? E principalmente se você não estiver trabalhando, se estiver em casa, meio período, qualquer coisa assim, aí tem muito tempo. Então, dá para consultar a apostila, dá para consultar os exercícios, caderno, já prepara tudo. No dia 21, que é um domingo, já deixa tudo preparado. Ó, isso aqui eu vou usar para a prova. Aí quando você vê uma questão, já sabe, e aí fica fácil de você conduzir isso aí. E tirar esse medo, transformá-lo em respeito e com isso conquistar o auge, né, nessa disciplina de perícia. Ah, por que eu falo não menospreze a prova? Pessoal, essa nota será a mesma nota do primeiro bimestre. Então toma cuidado aqui, porque se você tirar um 3 aqui, vai tirar 3 no primeiro bimestre. Agora, se você tirar um 7 aqui, você vai tirar 7 no primeiro bimestre. Então,
é essa hora que eu te digo, não menospreze a prova. Vai com tudo, vai firme. E aí, pessoal, é que era legal da gente fazer sozinho. Porque vai ficar muito chato, de repente, aconteceu isso comigo numa turma passada aí, né? Quase fui embora da faculdade por causa disso. O pessoal copiou e a coisa ficou tão chata. Todo mundo tirou 7, 7, 7, 7, 7, 7. Tinha um grupinho, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Olha, foi loucura aquilo, né? Aí quando um errava uma questão, todos eles erravam a mesma questão. Poxa, não fica legal isso, né? Parece que a gente está em cima de um palco de teatro, fingindo ser professor e o aluno fingindo ser aluno e a instituição fingindo ser instituição. Isso não é bom para a sociedade. Isso não é bom. O bom seria o que mesmo? Fazer a prova com consciência, com seriedade, com carinho, com respeito. Olha aí, né? Com respeito, tá certo? Então, eu já falei, ó, nós teremos aula do dia hoje, dia 1, amanhã dia 2, depois teremos 8 e 9, 15 e 16. Ah, o simulado, importante. Quando eu falei 15 e 16, lembrei. O dia 8, eu vou ver se eu já coloco para vocês no dia 8 a disponibilidade para o simulado. Assim, eu vou dar para vocês 15 dias para fazer, né? Isso significa que vai até o dia 21 no domingo, para você fazer esse simulado. E aí, esse simulado vai estar no Moodle. Eu peço a vocês, pessoal, ó, dia 21 eu vou dar o dia. Tá marcado aqui para eu não esquecer depois, ó. 21, ó, tá vendo? Pessoal, não perde esse prazo. Porque o WhatsApp, e-mail, choradeira não vai adiantar. O professor está avisando hoje, 1º de junho, justamente para não ter complicação depois. Ó, se você não colocar seu trabalho no dia 21 até a hora que eu der, você vai reclamar lá depois para a coordenação vai vir falar comigo, eu não vou nem dar atenção para a coordenação. Eu vou dizer, olha, não tem trabalho. Não, mas o aluno está dizendo que entregou. Aí eu falo, tá dizendo? Então vamos entrar junto no Moodle, professor? Entra aí no Moodle. Se tiver no Moodle, não, ele está dizendo que entregou por e-mail. Não, e-mail não tem e-mail, professor. Meu e-mail não está funcionando, viu? A ferramenta nossa é o Moodle. Ah, mas o aluno não tem acesso ao Moodle no dia. Ele tinha 15 dias para entregar. Então, faz o seguinte, ó. Faz antes. No 10º dia você já faz e tenta mandar. Porque, pessoal, não vai ter chance. Eu não vou fazer. Não vou fazer revisão, não vou... Você vai perder 3 pontos. Não tem choradeira. Então, no dia 21, é o último domingo, né? Antes da prova, você tem que entregar esse simulado. Se entregar, aí vale até 3 pontos. Ô, professor, mas se valia 3 pontos, por que eu tirei menos do que 3 pontos? Vale até 3 pontos. Você tem que fazer tudo certinho para tirar 3 pontos, tá certo? Então, não sei o que eu vou montar aí como simulado, mas assim como a prova, né, vai ser tudo do 2º bimestre. Não tem nada do 1º bimestre, não vou voltar lá. A não ser, obviamente, aquelas questões de matemática que isso aí não tem jeito. Essas questões estão no 1º e estão no 2º. No 2º, com um pouquinho mais de ênfase com essas parcelas. Mas tem aquela questão do desconto duplicata, correção monetária, tudo isso vai cair, a gente tem que fazer trabalhos assim, tá certo? Atentem para a interpretação, ok? Porque a interpretação é importante. E junto com essa interpretação, com os exercícios de matemática, virão também os exercícios de arbitragem, não é? E alguns assuntos que a gente vai falar agora nessas próximas 5 aulas depois da de hoje, não é? Muito bem, nós terminamos a última aula aqui,
né, falamos sobre algumas questões, né, alguns requisitos da arbitragem. Notem que eu vou passar para vocês agora uma ideia conceitual interessante. A arbitragem, ela pressupõe requisitos legais. Até eu tenho que mostrar para vocês aqui, ó, quando eu falei do livro, pessoal. Não é? Olha aqui, ó, livro de arbitragem, ó, arbitragem, tá vendo? Este livro eu escrevi, né? Eu e a Malu de Lourdes aqui, e nós falamos sobre arbitragem. Aqui tem tudo sobre arbitragem, inclusive procedimento de arbitragem. Só não tem, esse livro está disponível na biblioteca da faculdade. Não sei se está no virtual agora, mas está lá. Só não tem aí uma alteração que aconteceu em 2014 da lei da arbitragem, que trouxe a carta arbitral, né? Trouxe a carta arbitral. É uma coisa nova que não está aqui. Mas isso daí não impede de a gente conhecer a arbitragem, tá? Não impede. O que nos interessa é saber isso aqui. Então, quando eu estou falando para vocês de requisitos legais, é porque é o seguinte, eu vou falar agora de requisitos e depois nós vamos falar de elementos, tá? E alguns elementos se confundem com alguns requisitos, né? Por que você tem que entender isso? É o seguinte, o requisito é aquilo assim, ó, que se não tiver, não tem. Pera aí, professor, lógico que se não tiver, não tem. Não, mas não é assim, não. Eu quero dizer o seguinte, ó, se não tiver o requisito, não tem arbitragem, percebe? Vamos supor assim, ó, a régua. Eu vou fazer desenho. Mas, ó, se não tiver a régua, não tem desenho. Como é que eu vou desenhar sem a régua? Suponhamos que seja desenhos, né, que exige a régua, e não desenho de mão livre. Então, o requisito é aquela coisinha que ela tem que estar lá. Senão, o outro, que é o elemento maior, não aparece, que é a arbitragem. Ok? E quando eu falo de requisito legal, aí você que já estudou arbitragem comigo, lembra? Que a gente terminou o primeiro bimestre aonde? Lá no laudo pericial, resolvendo uma questão assim, ó, que a gente falava lá de aspecto legal. Legal é coisa que está atrelada à lei. Então, se eu digo, ó, requisitos legais, eu estou falando da arbitragem, mas de olho na lei da arbitragem, que é o que está no nosso livro aqui, a lei da arbitragem, a lei 9.307. Portanto, o requisito legal é algo que está na lei. O requisito. Agora, e o elemento, pessoal? O que é o elemento? O elemento é aquilo que compõe, né, o assunto, que compõe a matéria. O elemento. Então, quando eu olhar para a arbitragem, eu vou ver aqueles elementos, ó. É diferente de requisito. Requisito, eu vou requisitar. Tem que ter isto para que exista a arbitragem, não é? Veja só, por exemplo, ó, um livro 100 páginas não é um livro, tá certo? Não é um livro. Um livro sem o texto também não é um livro. Só a página em branco. A gente vai dizer, ó, tem um livro com página em branco. Não é livro. Para ser livro tem que ter a capa e o... Então, eu tenho os elementos aqui, ó. Agora, vamos supor o seguinte, ó. Se eu tiver um livro que não tenha a numeração de página, né? Um livro que não tenha a numeração de página, pessoal, ele será um livro? Sim ou não? Pena que eu não posso ouvir você, né? Ele será um livro? Sim, ele será um livro. Só não terá a numeração de página. Porém, a lei, a norma, a BNT, diz que o livro tem que ter a numeração de página. Então, repare que agora, essa numeração de página virou um requisito legal. Eu tenho que colocar no livro a numeração de página, porque tem uma norma, uma lei, uma norma, um regulamento que diz que tem que ter. Então, por isso que ele é um requisito legal. A numeração de página é um requisito legal. Eu poderia classificar de outro jeito, por exemplo, requisito técnico.
Porque com a numeração eu consigo chegar na página que eu quero, no assunto que eu quero com maior facilidade. Basta para isso ir lá no índice, o sumário, né? Então poderia dizer que é um elemento técnico. Mas como nós estamos falando de legal, eu quero dizer para você desse aspecto legal, para você entender quando que é um elemento e quando que é um requisito legal, né? Aquilo que está a lei mandando que tenha que ter, então tem que ter, tá certo? Tudo que tiver aqui no livro que está na lei é um requisito legal. Agora, você tem alguns elementos, né? Então, se você olha para o livro, você começa a verificar algumas coisas que tem o livro, né? E aí você começa a identificar alguns elementos. Aqui eu não tenho uma relação das especificidades do livro, que tem lá no escritório, mas, por exemplo, a capa, não é? Os anexos. Por exemplo, o anexo é um elemento, não é um requisito. Posso ter um livro sem anexo? Posso. Se um livro não tiver anexo, ele deixa de ser livro? Não. Percebam, tá vendo? Ele não é um requisito legal, mas é um elemento. Quando tiver, ele está lá. Quando não tiver, ele não descaracteriza o objeto. Percebem? Tá claro agora? Com esse exemplo do anexo, né, eu mato a charada aqui, ó. Se o livro tiver anexo, ele é um livro? É. Se o livro não tiver anexo, ele é um livro? É. Então, o anexo não é um requisito. Não é um requisito. Ele é um elemento. Ele é um elemento. Tudo bem? Ele é um elemento. Agora, presta atenção numa coisa. Se eu disser que o livro tem sumário, ele tem um sumário, tá certo? Ele é um requisito ou é um elemento? Ele é um elemento, né? Porque ele está aqui, e ele é um requisito porque a lei manda. Então, pode ser as duas coisas, tá certo? O anexo necessariamente não é. Agora, a não ser que há algumas normas específicas de alguns elementos aí, de alguns objetos, diga que tem que ter anexo. Nesse caso, aí aquele objeto, aquele elemento, né, o anexo, passa a ser elemento, mas também passa a ser requisito. Como é o caso do laudo pericial, lembra? Se o perito fizer cálculos, tem que ter anexo. Então, a própria lei lá, CFC, diz que tem que ter anexo. Então, passa a ser um requisito legal. Por isso que a gente estuda essas coisas assim, pessoal. Não é? Eu procuro ser o mais detalhista possível para você ter uma ideia das coisas e não ficar com muita dúvida, tá certo? Porque dúvida a gente sempre vai ter, eu também tenho, tá, gente? Às vezes a gente lê um livro e não consegue entender o que está escrito lá. Por quê? Falta conhecimento, falta prática de alguns assuntos, não é? Mas o que é importante é que a gente vai atrás, vai procurar, tá certo? Bom, essa parte aqui a gente já viu na última aula, você já tem gravado no vídeo lá, qualquer coisa é só voltar lá, tá certo? Esses daqui são os requisitos legais, ó, né? A gente já falou lá. Agora, então, nós vamos para os elementos. E aí você vai perceber que de vez em quando a gente vai estar falando com um elemento que também é requisito, certo? Então vamos lá, o primeiro elemento que a gente tem numa arbitragem. Quando você olhar para uma arbitragem, você vai encontrar esse elemento lá, o árbitro. Se não existir o árbitro, não tem arbitragem. Então veja que nesse caso você vai identificá-lo como um elemento da arbitragem, mas ele também é um requisito legal. Se não tiver constituído um árbitro da confiança das partes, não poderá dar início à arbitragem. Para dar início à arbitragem, a gente precisa de um outro requisito aí, que a gente vai falar já já. Certo? Então, o árbitro é um requisito, sim, mas ele é também um elemento da arbitragem. Quando você olha para a arbitragem, ele está lá. Se você tirar o árbitro, não tem mais arbitragem. Então, ele é um elemento essencial. Ele tem que estar lá, por isso é essencial. Se ele é essencial, é necessário.
se ele é necessário, é um requisito. Tá certo? O árbitro é juiz de fato e de direito, no dizer do artigo 18 da Lei da Arbitragem. E, além disso, pode ser qualquer pessoa que tenha a confiança das partes, nos termos do artigo 13 da mesma lei, desde que não haja impedimento. Artigo 14. Aqui, pessoal, nós precisamos entender uma coisa. Primeiro, o árbitro é qualquer pessoa da sociedade. Porém, quando você nomeia o árbitro para fazer uma arbitragem, o artigo 18 da Lei da Arbitragem diz que essa pessoa passa a ser um juiz. Não é que ela vai ser togada, né? Que vai lá ao tribunal e vai eleger o sujeito, colocar uma toga nele, não é? Não é isso. Ele vai ser considerado, para fins da arbitragem, como um juiz. Um juiz. Porém, a lei diz que ele é juiz de fato e de direito. Vamos entender essas duas coisas. Primeiro, o que é fato? O fato é um acontecimento, algo que aconteceu. Choveu, é um fato. A chuva caiu, né? Caiu água do céu, é fato. É um fato, um acontecimento. Ocorreu a colisão de dois automóveis, é um fato, tá certo? É fato, tá? Só a questão aconteceu lá. Você não analisa o aspecto legal. Você está analisando os acontecimentos que estão acontecendo por aí. Aquilo que acontece, aquilo que ocorreu, é um fato, ok? Fulano casou, é um fato, ok? Agora, quando você analisa esse fato do ponto de vista do direito, quando você pega a lei, a gente chama isso de subsunção. Subsumir é submeter. A lei está aqui, o direito está aqui, e você submete aquele objeto, né? No caso o árbitro, à lei. Quando você faz isso, aquele objeto ganha um aspecto de direito. Então, o árbitro é juiz. Por quê? Porque ele vai julgar. E ele vai julgar por quê? Porque as partes pediram para ele julgar. Ora, se ele vai julgar, ele é juiz. E ele vai julgar porque ele vai, de fato, julgar. Ele vai olhar para aquele processo, vai analisar e vai dizer: fulano, você deve 3 mil reais para Beltrano, pague para ele. E ele vai julgar. Porém, ele é também um juiz de direito. Não é aquele juiz togado lá do fórum, não é? Do Poder Judiciário. Mas ele é um juiz por força da lei. A lei da arbitragem diz isso. Então ele passa a ser um juiz. É lógico, dentro daquele momento, daquele processo. Quando terminar aquele, nem é processo, procedimento. Quando terminar aquele procedimento arbitral, ele deixa de ser juiz de direito. Ele não é mais nada. O árbitro é uma função. A gente vai falar isso mais tarde aí, se der tempo. Eu acho que vai dar. É uma função, tá? A arbitragem. Ok? Então, ele faz isso. E, além disso, qualquer pessoa pode ser árbitro, desde que tenha confiança das partes. Isso quem está dizendo é o artigo 13 da mesma lei, a lei da arbitragem. Desde que não haja impedimento. O artigo 14 é que fala isso, né? Desde que não haja impedimento. Tá ok? Agora, tem uma coisa importante. Nós temos um elemento chamado cláusula compromissória. Nós temos um elemento importante, que é a cláusula compromissória. Na última aula, nós já falamos sobre ela. A cláusula compromissória é uma convenção. Se você olhar o artigo 4º, aí, a cláusula compromissória é a convenção de arbitragem, ou é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir relativamente a tal contrato. Depois tem o parágrafo 1º, parágrafo 2º.
Bom, pessoal, o que importa aqui eu já disse na aula passada, a cláusula compromissória, ela vem num contrato. Fez o contrato, coloca a cláusula compromissória. Portanto, ela vem antes de litígio. O litígio é a confusão que vai ser criada com as partes. Antes disso, a cláusula compromissória já está lá. Se acontecer o litígio, o que tem que fazer? Um outro documento chamado compromisso arbitral. É neste compromisso aqui que aparece a figura do árbitro. Na cláusula compromissória não aparece a figura do árbitro. Ok? Atentem para isso, porque nos textos que eu vou passar para vocês vai ter essa interpretação aí. E vocês têm que responder de acordo com aquilo que vocês entendem desses textos. Agora, pessoal, se não tiver a cláusula compromissória, as partes não podem mais fazer arbitragem? Podem. Não tinha aqui, ó, não tinha. Mas veio, chegou aqui, aconteceu o litígio. As partes querem ir para o judiciário? Vai lá para o judiciário. Se não querem fazer arbitragem, faz o compromisso arbitral, desde que as duas partes estejam interessadas na arbitragem. Aí faz o compromisso arbitral. É necessário fazer o compromisso arbitral. Esse não pode faltar. A cláusula compromissória até pode. Agora, o grande problema é que quando tem a cláusula compromissória, quando chega aqui, as partes não podem decidir se vai para o judiciário ou se faz arbitragem. Elas são obrigadas, porque a cláusula compromissória fala em compromisso. Quem assumiu aqui o compromisso de fazer arbitragem, quando chega aqui, não pode ir para o judiciário. Tem que fazer arbitragem obrigatoriamente. Esse é o grande lance da cláusula compromissória, que está lá num contrato. Está certo? Tudo bem? Bom, nós temos aí os tipos de arbitragem. Ad hoc ou institucional. Ad hoc é mais ou menos assim. Digamos que você vai andando na rua, né? De repente tem um acidente de automóvel ali. Aí você encosta lá no acidente, começa a dar uma olhada, as duas pessoas começam a discutir, e aí eles dois falam assim, ó, vamos fazer a arbitragem para resolver essa situação? O outro concorda, fala, melhor do que ir pro judiciário. Mas quem que a gente vai escolher para ser árbitro? Aí ele vira para você e fala, você quer ser árbitro para resolver essa situação? Você fala, quero. Quanto você cobra? X. Aceito. Vamos fazer um contrato. Entra no escritório, faz um contrato, que esse contrato vai ser chamado de compromisso arbitral. Estabelece lá com a qualificação da parte A, qualificação da parte B, a situação que vai ser discutida, a batida do automóvel, boletim de ocorrência, as peças, orçamentos, quem vai trazer, não sei o que, papapá, e o nome do árbitro, que é você. Todo mundo assinou, prazo de 180 dias para dar a sentença. E aí você assume um poder. Você é um árbitro ad hoc. Ad hoc, pessoal, quer dizer, para este fim. Você foi convocado para ser árbitro e só vai fazer aquela arbitragem, depois vai embora. Acabou. Ok? Então você foi um árbitro ad hoc. E a arbitragem institucional? A arbitragem institucional, o próprio nome já está dizendo, existe uma instituição, por exemplo, Câmara Arbitral FCV. Vamos supor que tivesse essa câmera. Eu queria montar essa câmera, não deu certo até hoje. Eu tenho uma câmera montada, que é a Projus, Câmara Arbitral. Projus, Câmara Arbitral. E aqui em Maringá tem uma outra, que é a TACOM. Lá chama Tribunal Arbitragem e Conciliação de Maringá. Mas não é tribunal, é Câmara, tá? Câmara. Tribunal é quando tem 3 árbitros. Câmara. Então, isso aí é uma instituição. Portanto, o árbitro, para fazer uma arbitragem através dessa instituição, ele tem que estar lá vinculado. Não significa que ele tem que ser empregado. No mínimo, ele tem que ser alguém que está relacionado naquela lista lá. E aí, quando aparece uma arbitragem, aquela instituição roda a roleta, sorteia um árbitro, convoca o árbitro vai lá e faz a arbitragem. Nesse momento, qual que é a diferença? O ad hoc, pessoal, quando você foi chamado para ser ad hoc, você estabeleceu as regras e as partes aceitaram. Ó, vou fazer assim, 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 assim. Vocês vão me obedecer nisso, 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 nisso. Todo mundo aceitou. Aqui, ó, na institucional, ocorre uma diferença. Qual que é? A instituição normalmente tem uma regra, ela tem um regulamento, ela tem um código de ética. E o árbitro é obrigado a fazer
a arbitragem de acordo com esse código de ética da instituição, de acordo com o regimento interno da instituição. E as partes também são obrigadas a aceitar esse regimento. A instituição normalmente tem um estatuto, depois do estatuto tem um regimento. Depois do regimento tem o código de ética. Esses 3 elementos aí da instituição conduz a doutrina, conduz a credibilidade da instituição, percebem? É diferente de você pegar uma pessoa na rua ali, estabelecer uma confiança com alguém que você nem conhece direito, certo? Então, primeiro, tem que observar isso. O regimento da instituição será seguido pela pessoa que contratar essa instituição, né? É por isso que ainda não pegou muito a arbitragem no Brasil, porque as pessoas são muito desconfiadas e aí passam a confiar mais nesses juízes que ficam fazendo esse monte de besteira que a gente tem escutado aí pelas mídias, né? Muito bem. Um outro elemento é a sentença arbitral, pessoal. Então, ó, sentença arbitral. No final do procedimento, final do prazo, o árbitro é obrigado a fazer uma sentença. Pode ser chamado também de laudo, tá? Essa sentença, ela tem que ter 3 elementos. Ó, veja, elementos da sentença, não é elemento da arbitragem. Aqui, a sentença é um elemento da arbitragem. E é um requisito também, porque tem que ter, a lei manda ter. Essa sentença, ela tem que ter 3 elementos. Um elemento é o relatório. O árbitro faz um relatório, igual a gente fez lá no laudo. Depois, a fundamentação. É a hora que ele vai pegando os fatos, vai colocando na lei, vai submetendo, aquele subsumir, né? Lembra que eu falei para você, subsunção? Vai fazendo a subsunção dos fatos na lei. E no final, é o último, chama-se dispositivo. É a hora que ele decide. Portanto, considerando tudo isso, decido assim, 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 assim. Dispositivo. Nesse dispositivo, ele manda a pessoa pagar o outro. Percebem? É a decisão, é o núcleo da decisão. É o dispositivo da sentença. Então, a sentença arbitral põe fim à lide, acaba com ela. Não tem recurso. Não tem recurso, diferentemente da decisão de um juiz. O árbitro tem um poder muito grande e a sentença do árbitro é mais importante do que a do juiz. A do juiz eu vou recorrer. Percebem? A do árbitro não tem recurso. O prazo para que o árbitro dê essa sentença é de 6 meses. Tá lá no artigo 23, ó. Pode ser prorrogado? Sim, com a ajuda das partes. As partes concordando por algum motivo, de forma justificada, pode ser prorrogado. Não por mais 6 meses, né? Talvez 30 dias, 60 dias, 90 dias. Mas uma coisa coerente. Senão avacalha o instituto da arbitragem. E por fim, aqui eu tenho um conceito que a gente trabalha, né, na arbitragem. A arbitragem é uma solução amigável de conflitos. Solução amigável de conflitos. Por que amigável? Porque não vai lá para o judiciário. É só por isso, é extrajudicial. Mas é litígio. Pois são sempre as partes as verdadeiras personagens principais. São essas partes que vão contratar o árbitro de confiança delas. Portanto, não é como no judiciário que se escolhe um juiz que as partes nem conhecem. Aqui não, aqui elas escolhem o árbitro. Ó, desde que sejam essas pessoas capazes. E o litígio verse sobre sobre direitos patrimoniais disponíveis. Foi aquilo que a gente conversou na aula passada. Este conceito está lá no livro Jovi Barbosa e Malu de Lourdes, D'Arienzo, em Arbitragem no Brasil, Solução Amigável de Conflitos Projus, 2009, página 96. Se você chegar lá, você vai ver essa solução, ou esse conceito aqui, tá certo? Então, a arbitragem é a solução amigável de conflitos, pois são sempre as partes as verdadeiras personagens principais, desde que sejam pessoas capazes, e o litígio verse sobre direitos patrimoniais
disponíveis. Obviamente que dentro desse conceito não cabe nem discutir. Tem que ter todos aqueles requisitos, obedecer os requisitos legais e tem que ter todos aqueles elementos que a gente acabou de estudar. Tá certo? Espero que você tenha gostado de estudar arbitragem aí e talvez até se interesse para ser um árbitro no futuro e fazer alguma coisa, porque isso também é uma coisa importante para ser feita no futuro, tá, gente? Ok? Fiquem com Deus, beijo no coração de todos e até a próxima aula.